Vejamos, hoje todos os jornais estão dando a notícia de que a defesa do ex-presidente Lula apresentou os recibos de aluguel daquele apartamento ao lado do apartamento dele em São Bernardo do Campo, que ele usa como escritório para reuniões políticas. A Lava Jato vem denunciando que este apartamento foi, na verdade, doado a Lula pela Odebrecht como forma de vantagem indevida. Por que a Lava Jato vinha sustentando isso? A partir de uma série de delações, depoimentos e tal, barari, indícios e tal, e porque não tinha ali a comprovação de que Lula pagava o aluguel daquele imóvel. Se não paga o aluguel e está ocupando, alguma relação esquisita existe. Atenção, este imóvel é de um primo do pecuarista Bunlai, que sempre foi uma espécie de testa de ferro, amigo do peito do Lula, para algumas coisas até hoje não explicadas. Mas ontem a defesa do Lula encaminhou para a Lava Jato 26 recibos de aluguel desse apartamento. O próprio proprietário formal desse apartamento disse em depoimento à Lava Jato que não recebia aluguel, embora estes recibos apresentados agora tenham sua assinatura, ou aquilo que parece ser sua assinatura. É evidente que isso vai passar por perícia, ele vai ser confrontado com os depoimentos anteriores para dizer, afinal de contas, por que negou a existência de pagamento, se tem recibo, etc. e tal. Talvez ele possa alegar, como o nome dele é um plural, é engraçado porque o nome dele é Glaucos Costa Marques. O cara é plural no nome e no sobrenome. Ele pode dizer que o Glauco que recebeu foi o outro. São dois, né? Mais de um é plural. Então, o Glauco que recebeu foi outro, o Costa Marques que recebeu foi outro. Então, talvez ele saia por aí. O fato é que, tendo recibos, é atingida mortalmente, se estes recibos se confirmarem lícito, é atingida mortalmente uma parte importante da denúncia da Procuradoria-Geral da República, da Lava Jato contra o Lula, neste item aí específico do apartamento ao lado dele em São Bernardo do Campo. Outra denúncia que saiu hoje também, outro fato que saiu hoje, está na capa do Estado de São Paulo, são doações que a Odebrecht diz ter feito ao Instituto Lula de 4 milhões de reais. Mas também, lendo a notícia, você vê uma coisa que fragiliza um pouco a montar. O próprio Marcelo Odebrecht, nos e-mails entregue à Procuradoria-Geral da República, à Lava Jato, enfim, diz que eram doações que deveriam seguir pela via legal para o Instituto Lula. Ainda que devam sair, ou deveriam sair, segundo esta mesma correspondência, da conta Amigo. Então, você teria lá, segundo a Odebrecht, uma conta Amigo era o codinome do Lula, essa conta tinha, parece que 15 milhões de reais, era administrada pelo italiano, o italiano é o Palocci, que está negociando delação premiada também com a Lava Jato, mas as doações, diz o próprio Marcelo Odebrecht, deviam entrar no Instituto Lula, foram 4 mensalidades de 1 milhão, por via legal. Ora, se você tem um recibo na mão, negando a ausência desse pagamento de aluguel, ou confirmando, aliás, o pagamento desse aluguel. E se você tem um documento lá, um e-mail do Odebrecht, dizendo que as doações para o Instituto Lula, ainda que com dinheiro de origem criminosa, entraram legalmente no Instituto, você dá à defesa do Lula 2 bons argumentos para fragilizar as denúncias da Lava Jato contra ele. Eu não estou dizendo isso para defender o Lula, não. Estou dizendo o que está nos jornais hoje, tá certo? São 2 movimentos que, de alguma forma, preservam uma linha de defesa para o Lula melhor do que aquela que se oferece para quem é pego com batom na cueca, por exemplo. Por incrível que pareça, a despeito de seu evidente protagonismo num dos governos mais corruptos que já foram flagrados, aí, pelo menos flagrados na história do Brasil, do ponto de vista dos flagrantes, Lula continua escapulindo com alguma sorte e habilidade dos batons na cueca. Caem peças ao seu redor, mas ele dribla daqui, dribla dali, e estes recibos de alguma maneira o ajudam nesse sentido, bem como a informação de que as doações da Odebrecht para o Instituto Lula entraram pelo Caixa 1 do Instituto, foram feitas legalmente. Então vamos esperar, nada modifica-se na novela em função disso, mas de qualquer maneira são 2 dados a registrar. Hoje o Supremo Tribunal Federal, outro fato, vai julgar se Aécio Neves vai decidir se Aécio Neves vai para a prisão ou não.
Esse é o terceiro pedido da Procuradoria-Geral da República para a prisão do senador Tucano por obstrução da justiça. É pouco provável, dizem aqui meus botões, com a língua a caminho da guilhotina, o barão que o Supremo mande prender o senador Aécio Neves. Ficaremos com mais do mesmo. E para não dizer que nada está funcionando, para vocês verem como é que a novela, num certo sentido, ela passa a impressão de que muita coisa está se concretizando, mas quem está acompanhando o dia a dia da coisa tem momentos de aflição, porque parece que está parado no tempo. Hoje, o repórter, o colunista Leonardo Ferreira, do jornal Extra, no Rio de Janeiro, disse que o filho do Eike Batista, o Thor, cuja habilidade profissional ainda não é de conhecimento público, está circulando com um carro novo no Rio de Janeiro. É um carro que tem nome e sobrenome, de tão nobre que é. É um Mercedes-Benz Brabus S65 Rocket 900. Você já viu o carro? Como é que chama o seu carro? Palavrão. Qual é o modelo do seu carro? É um Jeep. Um Jeep? Jeep. O meu é um Twingo. Só. Qual é o sobrenome do seu carro? Não tem. Nem o meu. O dele chama Brabus S65 Rocket 900. Sabe quanto custou? Quanto? 3 milhões de reais. Quem é Thor Batista? É filho de Eike Batista. Quem é Eike Batista? É um dos criminosos alcançados pela Lava Jato, pelas operações de combate à corrupção, contra o qual não está acontecendo rigorosamente nada. Ele está em casa, numa mansão, vivendo nababescamente no Rio de Janeiro, enquanto a família continua usufruindo de milhões e milhões de uma vida bilionária que tem origem no crime, ou que teve relações com o crime, particularmente com a quadrilha de Sérgio Cabral. Este conjunto de coisinhas que eu estou falando aqui apenas mostra o seguinte: voltamos para a vaca fria. Quer nas denúncias contra Lula, quer nas denúncias contra outros envolvidos em corrupção, empresários, doleiros, parlamentares, etc. e tal, nós precisamos chegar à efetividade. As pessoas envolvidas nesses crimes precisam efetivamente ser julgadas, condenadas e cumprir penas. Enquanto isso não acontecer, é aquela história da falta de novidade. Você tem emoções ao longo dos capítulos, mas o epílogo caminha para uma chatice monumental, para a repetição de enredos que nós já vimos dirigidos pelo diretor Impunidade. Então vejam aí que maravilha, que a gente também tem que ficar esperando para ver o que vai acontecer com o Eike Batista. Por enquanto não aconteceu nada, com a Aécio Neves provavelmente também não, e pelo que está se encaminhando aí em relação ao Lula, pela ausência do batom na cueca, o risco de não acontecer nada com Lula também é significativo. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados consegue assumir com a maior tranquilidade o expediente de 3 dias por semana. Não trabalhou na sexta-feira passada, não trabalhou na segunda-feira, com uma pauta lotada de coisas importantes, mas simplesmente não trabalha e diz que não é para trabalhar mesmo. E as pessoas ficam discutindo o que não foi discutido lá. Por que não leram a denúncia do Temer? Por que não votaram o novo refis? Por que não avançaram as questões que estão lá penduradas na pauta e tal? E ninguém pergunta, vem cá, por que eles não estão trabalhando? Qualquer trabalhador que tenha que cumprir um expediente de 5 dias úteis por semana e cumpra só 3, leva um pé na bunda no final do primeiro mês por justa causa, abandono de emprego. Esses pilantras estão lá com discursos sobre o que não fizeram. E as manchetes debatem o que eles não fizeram. Bom, mas aí articulação para lá do não fazer, articulação para cá do não votar, articulação para lá do não trabalhar. E a gente segue a nossa vida como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje parece que eles finalmente vão dar quórum lá para a leitura da denúncia do Temer. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo conta para nós os detalhes. Na verdade, o que nós estamos vivendo são desdobramentos, capítulos novos, né, de uma novela, de um folhetim, né, que segue mais ou menos aquele padrão, com grande risco, né, de nos frustrar no epílogo, né? É verdade que alguns desses capítulos têm marcado situações inéditas na história do Brasil. Não se pode negar o avanço bastante expressivo de algumas ações que a gente tem acompanhado aí. Muitas delas nos escandalizam, mas também nos mostram que o país está mudando, que a sociedade está antenada de outra forma nos fatos. Eu gosto muito de repetir nas palestras, nos debates de que participo, dizendo o seguinte: olha, aquele figurino
Se é que algum dia ele correspondeu a uma verdade, hoje não dá nem para usar como caricatura, como piada, de que o brasileiro só se interessa por futebol e por carnaval. O brasileiro talvez tenha sido a sociedade que mais rapidamente tomou gosto, interesse pela política num curto espaço de tempo. Eu diria que o marco inicial dessa mudança de perfil popular ocorreu em 2013 e de lá para cá só vem sendo alimentado pelos fatos e pelo próprio desejo do brasileiro de acompanhar esses fatos. Então hoje todo mundo discute política o tempo todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo acompanha o que está acontecendo, e a esta enorme massa de informações e de interesse corresponde, claro, o avanço, né, o aprimoramento, a criação, eu dizia, de um senso crítico coletivo. Né? Esse senso crítico vai permitir, sem sombra de dúvida, desenhar um país melhor ou diferente daquele com o qual nós vivemos até hoje. Eu acredito que seja lá qual for o resultado da eleição de 2018, por exemplo, seja qual for, imagine qualquer eleito, este eleito não vai encontrar a possibilidade de repetir erros do passado, seus ou de seus antecessores, porque o país é outro. O país já é outro. E depois da eleição de 2018, ao longo do processo que qualquer eleição revitaliza, fortalece democraticamente, eu acho que nós teremos um país melhor. É da natureza desse processo, é da natureza das crises ao longo da história. Nós já passamos por crises enormes. Nós já tivemos presidente que se suicidou, presidente que renunciou, presidente que morreu pouco antes de assumir o mandato, como foi o caso de Tancredo Neves, falei antes de Getúlio e Jânio Quadros. Tivemos golpes de Estado, tivemos intervenções militares, tivemos ditadura, tortura, tivemos inflação de 70% ao mês, etc. e tal. Poxa, mas o que você quer dizer com isso? Que a situação hoje é melhor? Não quero dizer que a situação hoje é melhor. A situação hoje é horrorosa. Temos 13 milhões e 300 mil desempregados, temos aí uma série de problemas seríssimos no campo social, no campo ambiental, no campo educacional, na saúde pública, um caos, tem muitos problemas para enfrentar, mas é importante observar que de todas as crises nós saímos de alguma forma. E creio que desta crise sairemos de uma forma diferente e mais vigorosa do que nas anteriores, exatamente pelo que eu estava falando antes. A população brasileira amadureceu politicamente. Está amadurecendo, eu prefiro dizer, politicamente. Falar de política hoje é parte do cotidiano dos brasileiros. E qualquer sociedade que fala de política se politiza, se informa. E sociedades informadas são sociedades mais vigilantes, mais atuantes, mas também se tornam mais exigentes. E é para este sentimento da exigência maior que eu tenho dito o seguinte: olha, ainda que estejamos historicamente evoluindo, nestes últimos dias aí, ou semanas, não teve nada na novela que tenha produzido grandes emoções e tal. Claro que no ritmo do folhetim, como ele vem acontecendo, às vezes você passa uma semana que você não consegue respirar. Você tem um fato num dia, acha que no dia seguinte esse fato vai repercutir no outro também, e um novo fato acontece atropelando o anterior. Assim como já admitimos aqui que há momentos que você não consegue simplesmente se concentrar numa manchete, porque a manchete seguinte, meia hora depois, já derruba a anterior, no impacto, na repercussão, é preciso também reconhecer que em determinados momentos esse ritmo desacelera e você fica com a sensação, tá certo? Talvez até porque está um pouco viciado na adrenalina, você fica um pouco com a sensação de que nada está acontecendo. Era a sensação de ontem e eu continuo com ela.